Olá, pessoal, boa tarde. Um pouquinho aí, né? Antes do jogo do Brasil, nós vamos ainda falar um pouquinho sobre PGR, um pouquinho sobre a EP. E o meu convidado já está aqui. Olá, Daiane. Já vou mandar aqui o convite para ele. Vai chegando. Vamos compartilhar também essa live. Olá! Olá, Gleicente, tudo bem? Tudo Boa tarde jóia, a todos. Mário? Ótimo. Tá dando para ouvir direitinho? Sim, estou ouvindo muito bem. Ótimo, o pessoal vai entrando aí aos pouquinhos, né? Ok. Mas de início, né, eu já quero aqui te agradecer por você ter aceitado o meu convite para esse bate-papo. Eu acho muito importante a gente ter esses momentos, né, de discussão para falar de segurança, para falar de saúde. E eu sou apaixonada pelo seu canal, né? Eu aprendo muito ali. Obrigado pelo convite. Tá? Eu sempre gosto de fazer, tá com dificuldade de horário, mas deu certo, a gente conseguiu fazer hoje. E já vai torcendo para o jogo. Isso mesmo. Você terminou a live, a gente vai pro jogo. Lembrando que aí é uma horinha de diferença, né? Isso, exatamente. Aqui é uma hora a menos. Então vamos iniciar com você se apresentando um pouquinho, falando um pouquinho sobre você. Então, como eu sempre começo, vamos lá, senhoras e senhores. Eu sou Mário Sobral, do Jornal Segurito. Então, o Jornal Segurito é um jornal que eu já edito há 16 anos. Lá no IFAM, sou professor do IFAM desde 2004. E a minha formação, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança, aí tenho especialização em ergonomia e higiene ocupacional, mestrado em engenharia de produção e atuo na área há 20 e poucos anos, há 22 anos mais ou menos, é o tempo que eu atuo na área de segurança. E gosto muito da parte de ergonomia e de higiene ocupacional. São duas áreas que eu gosto muito de estudar, de trabalhar. Então, de forma resumida, seria isso. Maravilha. E para quem, né, tá chegando aqui pelo seu canal, eu sou a Gleiciane, ergonomista, e tenho esse espaço aqui, né, porque eu acredito que a ergonomia ela é multidisciplinar, e essa multidisciplinaridade que faz ela crescer, né? A ergonomia jamais será somente NR17, NR36, vai muito além disso. E o objetivo dessas discussões é a gente poder acrescentar no nosso dia a dia, para a gente poder fazer uma boa gestão, poder fazer um bom trabalho, né, nas empresas, aonde nós estivermos. E eu gostaria, Mauro, de começar essa live, Mário, perdão, tô aqui te chamando de Mauro. Você tem um vídeo que você falou sobre a ISO, a 31004. E aí você falou sobre os princípios da gestão, né? Que o pessoal fica procurando ali ferramentas. Eu achei muito interessante, porque eu também não conhecia, ainda não tinha lido. E fala que a gestão ela deve se basear naquilo que ela tem de melhor já disponível, né? Eu achei que assim, tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui. A gente vê, o pessoal tá assim, porque o PGR, essa integração é algo novo. Na verdade, isso já era para estar acontecendo, né? Ter esses programas integrados, por mais que eles ficassem ali, né, separados. Mas essa integração já tinha que existir, esse gerenciamento. E aí veio a EP, veio esse monte de coisa que o pessoal tá ainda, né, com essa angústia, alguns aí com muita dificuldade. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre o que você achou com essas mudanças, com a questão do PGR, se você acha que realmente isso vai acontecer de forma efetiva, ou se nós vamos continuar tendo aquela troca de capa de PPRA para PGR. Tá, eu sempre falo que eu sou um pouco, talvez realista, não é nem pessimista, mas talvez realista. Ah, eu acho interessante, a mudança da legislação foi uma boa mudança, ajuda as empresas a querer estruturar, só que as empresas que são boas ficarão melhores. As empresas que são ruins, na maioria, continuarão ruins. A gente não tem essa mudança, a gente não vai ser na dor, porque a gente não tem fiscalização suficiente para isso.
né? Não vai ser no amor, porque as empresas também não têm esse objetivo de mudança, você tem que ter alguma coisa, tem que ter alguma coisa muito grave para mudar. Então, eu já vejo hoje PGR sendo feito Ctrl+C, Ctrl+V em várias empresas. Então, o que aconteceu com o PPRA está acontecendo com o PGR, e o que acontecia com o PPRA de empresas boas terem bons programas também está acontecendo com o PGR. Então, empresas boas, elas continuam boas e agora ficam talvez excelentes. Elas vão ter uma estrutura melhor, que antigamente a gente não tinha uma obrigação legal desse sistema de gestão. E agora passa a ter uma obrigação legal no sistema um pouquinho, algo similar a uma OSA 18001, antiga 18001, atualmente ISO 45001, que tem um sistema de gestão. Eu falo que a NR1 é como se fosse uma ISO 45001 Lite, que está faltando algumas coisas, mas ela já dá uma boa estruturada. Esse sistema de inventário, sei lá, em 2006, eu trabalhava com isso quando eu trabalhava numa empresa que tinha OSAS 18001. Então, realmente não é uma novidade. Muitas empresas já trabalham com isso. Só que eu não acredito que empresas que não fazem nada, de repente, plim, vão passar a fazer. Infelizmente, eu não acredito nisso. Verdade. Ainda se escuta, né? Outro dia eu fui fazer um orçamento e aí eu falei, você quer conversar com a medicina, né? Ver o que pode ser feito? Não, agora não é hora de chamar a medicina, isso não é da área da medicina. Oi, como assim, né? Acabamos de falar em gestão e continuamos separando áreas, ainda tem aquele ego profissional, né? Engenheiro de segurança, o médico do trabalho e a ergonomia ali. A ergonomia com dificuldades para ter acesso à CID, né, para ter acesso às informações que são tão relevantes no processo avaliativo, né? Então, assim, é muito complicado, né? É o que você falou, a gente tem empresas muito boas que fazem, não por fiscalização, atendo várias que nem fiscalizadas e fazem uma gestão muito boa, e a gente continua tendo essas demandas. Não, eu só pedi a ET. Não, eu só pedi o documento. E às vezes eu até falo assim, olha, mas eu fiz um outro arquivo, que se você quiser verificar, né, fazer uma gestão depois disso, tá aqui separadinho para você poder dar uma olhada. Não, mas eu só quero só ET. Então, infelizmente, a gente passa por essas situações, né? Exatamente. Então, isso acho que não é uma mudança rápida, não é uma mudança fácil, é uma mudança a longo prazo, a médio e longo prazo. E depende muito do profissional de saúde, de segurança, ter argumentos, principalmente financeiros. Em toda live eu falo isso. Enquanto o profissional de segurança, de saúde, ele não demonstrar que vale a pena investir financeiramente nesse setor, as empresas não vão querer mudar. Então, eu preciso demonstrar através, olha, gasta com isso, gasta com isso, gasta com isso, a gente está perdendo dinheiro, o FAP está lá em cima. Então, tem um monte de coisa que pode ser utilizada. Eu tenho uma aula que eu dou que são acho, uns 20 itens relacionados a custos que a empresa pode perder, não só por falta de ergonomia, mas por falta de saúde e segurança do trabalho, e que geralmente, na maioria das empresas, o profissional de segurança acha que a empresa tem a obrigação de dar dinheiro para ele. Então, chega lá o profissional de saúde e segurança, pede lá, sei lá, tanto 50 mil. Chega lá o engenheiro de produção, pede 50 mil, chega o cara do almoxarifado. Só que o cara da produção, ele chega lá com uma planilha dizendo, olha, vamos ter um retorno de tanto, em 2 anos, não sei o que, o cara do almoxarifado vão ter... E o cara da segurança não, por quê? Porque estão ficando doentes. Mas quanto custa isso? Não sei. Eu não vou... Então, depende muito também de uma mudança dos próprios profissionais de segurança em relação a isso. Não é uma obrigação a empresa te dar dinheiro. Você tem que convencer, você tem que demonstrar que vale a pena dar dinheiro para você, dar dinheiro para o setor. E isso é tão verdade que quando tem 15 anos que eu entrei nessa área de consultoria e estou na área da ergonomia. E quando eu iniciei, a gente ficava procurando muito assim, eu preciso de uma justificação técnica para me mostrar que isso daqui é importante. Na verdade, a gente tem que pensar como empresa. Para o contratante, ele não quer nem saber. Ele quer saber se isso, a linguagem dele é outra, né? É o cifrão. A gente sabe, a gente preocupa com a saúde, com a segurança do trabalhador, mas a linguagem da empresa é essa.
E depois que eu comecei a estudar, pesquisar sobre isso e fazer as minhas reuniões devolutivas, antes de mostrar qualquer gasto, qualquer investimento, qualquer mudança, eu mostro a realidade. Olha aqui, quanto custou esse afastamento para vocês? E o que eu vou pedir não custa nem a metade de um afastamento. Então, a lógica muda. Então, depois que eu tive esse aprendizado, as empresas, eu percebi, assim, o meu plano de ação, né? Eu comecei que isso começou a funcionar na empresa, porque o cara via que aquilo era importante, porque senão ele ia ter um prejuízo maior lá na frente. E ainda hoje, sempre eu recebo, até no Instagram, como que eu posso justificar, né, para eu poder comprar uma mesa pantográfica? Aonde está escrito na literatura que uma mesa pantográfica é obrigatória? Então a gente não pode mais ter essa linguagem, né? Não, a parte técnica não deve ser utilizada, lógico, para ter um respaldo, mas ela nunca será suficiente. Então tem que ter a parte técnica, eu vou verificar se tem algum item legal e eu vou verificar a questão financeira. Só a parte legal, às vezes, não é suficiente. Então, legal é um bom item para te verificar. A parte técnica é importante como suporte, mas a parte financeira é essencial para o convencimento. Não tem jeito, tá? A gente precisa desse tripé aí para funcionar. E é verdade. Eu tento também, assim, da minha experiência, né? Eu tento, às vezes, chamar quem manda, o diretor financeiro, né? Porque a parte técnica que está bem detalhada ali na análise, quem tá lá em cima não vai pegar a análise, não vai falar assim, ô técnico de segurança, dá uma olhada aqui nesse plano, o que é que eu tenho que fazer? Essa é a resposta, na verdade. E aí, quando você está falando lá em cima, você precisa, a gente tem coisas, aí ele fala assim, mas eu nem sabia dessa informação, eu pago isso? A maioria deles nem tem ciência, né, disso. Teve um item básico que às vezes as empresas não levantam. Quando acontece um afastamento, que a responsabilidade do afastamento é culpa da empresa. Tá? Responsabilidade da empresa. A partir do 15º dia, né? 16º vai para o INSS. Ok. Esses 15 dias que o trabalhador estava na empresa, ele está recebendo? Está. A empresa está pagando. Ele produziu alguma coisa? Não, ele está afastado. As empresas não contabilizam. Esses 15 dias aí, às vezes são 3 dias de um, 4 dias de outro, 5 dias de outro, soma isso tudo no ano e vê a grana que dá em função de pequenos afastamentos relacionados à saúde e segurança do trabalho. Dá uma grana. Esse é um item. Tá? FGTS. Quando o trabalhador é afastado, o período que ele estiver afastado, se for B91, ou seja, se a responsabilidade do acidente ou doença foi da empresa, esse FGTS continua sendo recolhido para o resto do tempo. Então, todo mês é recolhido o FGTS desse trabalhador. Isso é dinheiro saindo da empresa. Tá? Então, o que vai lá para cima, então tem vários itens que a gente pode contabilizar. E, patrão, olha aqui, eu somei, Eu lembro de um caso de uma empresa onde eu trabalhei, que tinha uma funcionária que já estava custando para a gente 80 mil reais. Uma trabalhadora, custando 80 mil reais. É muito alto. Então, na hora que eu tenho esses argumentos financeiros, eu consigo. Chefe, olha, eu preciso de 10 mil. Não, 10 mil é muito. Ela já está custando 80. Então, vale a pena. E a gente fez esse levantamento com vários. Essa eu lembro que foi o valor mais alto. Mas tinha gente de 50 mil, de 30 mil, de 40 mil. Tinham vários trabalhadores que estão afastados há muito tempo. E na cabeça da empresa, se afastado, quando ele voltar, a gente vê o que faz. Não, ele está contando dinheiro fora. Tá? Ainda está saindo dinheiro. Teu fato está subindo, a FGTS está sendo pago. Tem vários fatores que continuam sendo gastos. E essa integração, eu acho que veio assim, para quem faz, né, bem feito, que é aquilo que nós falamos, né, ter as melhores informações disponíveis, eu acredito que só vai trazer benefícios, né, tanto para a gente da área de saúde e segurança, que eu acho que deu uma valorizada, né, também, e para a empresa, porque não é somente para cumprir uma legislação, a gente tem várias outras coisas no decorrer disso, ação trabalhista, né? Então, são várias ações que vão acontecendo ali, onde os nossos documentos vão precisar ser apreciados. Sim, sim. Como eu disse no início, ajuda é um sistema de gestão mais simples, mas é um sistema de gestão. As empresas vão ter benefícios com isso. Okay? Só que eu não acredito que todas as empresas executem exatamente. Tá?
E só para a gente adiantar, tipo, talvez vai falar um pouquinho de AEP, AIT, né? E eu acho que a principal pergunta que eu vejo o pessoal me fazendo é relacionar o PGR com essa AEP ou com essa AET. Então, como é que a gente vai pegar esses documentos e jogar aqui dentro? Porque o que é o PGR, de forma simplificada? PGR é uma listagem dos perigos da empresa, todos os perigos. Ruído, calor, produto químico, uma listagem. Tá? É um inventário, por isso que o nome é inventário. Vai estar lá dentro uma listagem. E eu vou verificar qual desses perigos aqui são os mais críticos e quais são os menos críticos. E aqueles que são mais críticos, eu vou trabalhar primeiro. E aqueles que são menos críticos, eu vou trabalhar depois. Então, eu tenho lá ruído. O ruído está dando, sei lá, 90 dBA, e aí eu verifiquei a gravidade, a severidade, e deu uma significância alta, deu uma pontuação alta, então tem que fazer. Aí eu vi lá uma bancada de serra, que tem uma lâmina lá que pode cortar a mão do trabalhador. A gravidade é alta, mas a probabilidade de acontecer é baixa, porque quase ninguém usa aquele equipamento e tudo mais, então eu vou dar prioridade, nesse exemplo, ao ruído. Tá? Porque o ruído, no meu caso, a gravidade era alta e a probabilidade era alta. Pois bem. Agora, como é que eu jogo a ergonomia aí dentro? Pô, Mário, eu já fiz a minha análise ergonômica. Eu já paguei até um profissional. Ele foi lá na empresa, fez uma IT completona. E agora você está me dizendo que eu vou ter que colocar lá, esfacelar essa análise ergonômica para colocar dentro do PGR lá no inventário, item a item? Não. Tá? Aí qual é a minha sugestão? Pega a IT e você vai indicar lá no inventário. Análise ergonômica feita, documento tal, 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 na linha lá. Ao invés de detalhar o levantamento lá de severidade, de probabilidade e tudo mais, você corta tudo aquilo ali que eu coloco, faço, eu mexo a linha lá no Excel, pá, e eu tiro tudo isso e coloco só indicando que tem um documento. Agora, o que eu preciso fazer para relacionar? Porque continua sendo uma listagem dos mais críticos, menos críticos. Quando eu fiz a análise ergonômica, eu cheguei a uma conclusão se esse posto tem uma maior probabilidade de trazer problema para o trabalhador ou não. E aí que eu tenho que pegar esse resultado da análise ergonômica e relacionar com a minha matriz que eu estou usando no PGR. Então, para facilitar, imagina que a minha matriz é 3x3, ou seja, gravidade alta será 3 pontos, probabilidade alta serão 3 pontos. Então, 3 vezes 3, 9. A minha pior situação é 9. Quando eu fiz a minha análise ergonômica de 1 a 9, quanto é esse posto-trabalho? É 8, é 9. Eu posso fazer isso por meio de relacionar com ferramentas ergonômicas. Então, eu pego lá Niles, Murigarg, Rula, Reba, sei lá, posso pegar aquela pontuação e fazer uma proporção para aquilo ali virar de 1 a 9. Então, o que é 4 é 9, o que é 3 e pouco é tanto. E assim eu faço uma relação. Tá? E quando eu jogo no inventário, eu tenho uma pontuação que fala igual. Então, eu tenho lá um ruído que deu 9 e eu tenho uma análise ergonômica que deu 7. Eu faço primeiro o ruído. Tá? Então, jogar dentro do inventário, a única forma que eu acho mais lógica é essa. Porque eu não vou pegar toda uma análise ergonômica pronta, jogar fora, esfacelar item a item. Imagina, eu vou verificar lá movimento repetitivo, compressão mecânica, esforço estático, monotonia, item a item dentro do inventário, e para verificar apenas probabilidade e gravidade de cada item, tendo uma análise ergonômica feita por um profissional especializado. Para mim não tem lógica fazer isso. Já tem uma graduação, né? A gente já faz uma graduação dos fatores. Fez uma avaliação de significância. Eu já sei se aquele posto-trabalho é ruim ou não. Então, eu vou pegar isso, relacionar com a matriz que eu estou usando no meu inventário e coloco lá dentro. Essa é a minha sugestão. Eu falei isso porque a pergunta que mais me fazem é essa. Então, é uma sugestão que você está escutando. Maravilha. Outro dia a gente estava num curso e a gente até ouviu uma inquietude das pessoas em relação a isso, né? E a profissional falou assim, será que a gente não pode fazer um PGR só da ergonomia? Eu falei, já está começando o povo a querer complicar, né? Porque a gente tem essa dificuldade, porque é diferente, né, Mário? A ergonomia com a segurança do trabalho. As fontes geradoras são diferentes, então às vezes aparecem mesmo essas dificuldades. Apareceu até uma perguntinha aí, você conseguiu ler? Tem duas, na verdade, aqui. Não, é só um comentário do Maicon, por isso a matriz 5x5 é melhor para critérios ergonômicos. Na verdade, deixa eu só comentar isso.
A matriz que você vai usar, eu acho também a matriz 5x5 melhor. Mas se você está começando na empresa, nunca trabalhou com inventário, nunca trabalhou com isso, começa 3x3. Começa simples. E aí você vai começar a perceber que vai gerar uma certa dificuldade. Qual é a dificuldade com uma matriz menor 3x3? A dificuldade é que vai empatar mais vezes. Porque eu tenho poucas opções de números, né? Então vai acabar empatando com maior frequência. E aí você vai ter que ter critério de prioridade dentro dos prioritários. Mas se você está começando, talvez começar com uma 3x3 seja melhor. E depois, você já se sente, já estou com uma estrutura aqui mais robusta na minha gestão. Aí aumenta, que eu acho que também 5x5 seria melhor. Aí o Natanael está perguntando aqui. Olá, existe a possibilidade de criar uma única matriz que contemple análise ergonômica, inventário de riscos e perigos e riscos na mesma matriz? O que eu estava falando, Natanael, é exatamente isso. É uma matriz única, só que eu não vou fazer análise ergonômica dentro dela. Eu tenho essa análise ergonômica. Eu vou colocar o resultado da análise ergonômica dentro dela. Eu não consigo visualizar uma análise ergonômica feita numa matriz que está sendo utilizada para o PGR. Então, pegar item a item e conseguir avaliar dentro de uma matriz. Eu consigo avaliar fora e o resultado disso jogar dentro da matriz, que para mim é o que é necessário. Tá? Então, o que é necessário é, eu tenho uma análise ergonômica completa, verificando questão de carga mental, a parte de questão organizacional, carga física, ambiental, avaliei tudo. Com uma análise completona, peguei o resultado disso, transformei numa situação que fale com a minha matriz e vou colocar lá. Se for de 1 a 9, é 9, é 8, é 7. E aí eu tenho, olha, aquele pós-trabalho deu 8, o ruído deu 9, então, infelizmente, eu começo pelo ruído, ou felizmente. Eu tenho lá o critério mais alto para o ruído nesse meu exemplo. Tá? Então, é isso que tem que ter algum critério para se conversar, para poder conversar a tua análise ergonômica com o teu inventário. Maravilha. E essa AEP, né? Que o pessoal ainda está assim, é simplificada. Só o que eu já vi acontecer, assim, que eu fiquei um pouco chocada. Os checklists, né? Que vem aparecendo aí. E eu pude ver foi um técnico de segurança que havia feito, e ele pegou um checklist, que era até para avaliar administrativo, levou isso para uma produção e colocou, não sei se você viu, eu vi também, foi até numa rede social, e colocou assim, olha, não há risco, não há necessidade da empresa fazer nenhuma análise aprofundada. Eu falei, meu Deus, qual empresa não tem risco, né? Algum fator de risco ali vai ter, porque faz parte da atividade, é muito complicado. E aí fica essa questão assim de achar que é simplificado demais. Eu até vi você publicou algo, né, na revista sobre a AEP, eu achei bem interessante, concordo com você. Você poderia falar um pouquinho sobre a AEP? A minha visão de AEP, porque AET, ok. A AET é uma avaliação, na minha opinião, ampla. Ou seja, vou repetir o que eu falei ainda agora. Eu vou avaliar a carga física, eu vou avaliar a carga mental, eu vou avaliar questões organizacionais e carga mental. Eu vou avaliar o tudo. Eu vou pegar o curso de trabalho lá, a análise mais ampla que for possível. Tá? A AEP, na minha visão, primeiro, ela é mais rápida, mas não necessariamente simples. Tá? Então, o exemplo que eu sempre uso, eu estou com uma cadeira com encosto quebrado. É um problema? É. Está causando desconforto para esse trabalhador. Então, eu pego lá, troco a cadeira, fiz uma EP. Problema antes, cadeira com encosto quebrado. Solucionei e está resolvido, válido, está resolvido. Ok, isso é uma EP. Mas fica parecendo que é só coisa boba. Porque esse meu exemplo foi bem simples. Vamos pegar um exemplo que eu também uso com frequência. Imagina que tem um trabalhador agora que ele está empurrando um carrinho. Tá? E na hora que ele está empurrando esse carrinho, eu quero saber se esse esforço que ele está fazendo é muito elevado ou não. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ter um dinamômetro, tá? Vou lá com esse dinamômetro, que é um equipamento um pouquinho mais especializado, vou lá com o dinamômetro, verifico. Aí eu vou lá numa tabela tipo Snook Cirelo, comparo e verifico se aquela carga aplicada, que ele está aplicando ali, é um problema ou não. Percebe que isso também é uma EP, porque eu estou avaliando um item. Tá? Isso é relativamente rápido de fazer. Eu não preciso fazer toda uma análise ergonômica para saber se aquela
aquele carrinho sendo empurrado é um problema ou não. E de uma forma rápida, mas com conhecimento um pouco mais aprofundado, eu também consigo fazer uma EP. Então, na minha cabeça, a EP é algo focado. Então, a EP, eu tenho um problema específico e vou resolver. Eu uso uma AEP. Eu quero avaliar todo, aí eu vou fazer uma AET. Então, AEP focado. E não necessariamente simples. Porque às vezes você vai ter que usar uma ferramenta bem mais elaborada para poder fazer aquela análise. E eu estou usando isso com base na própria norma. Porque o que fala na norma? Que a AEP pode ser utilizar técnicas qualitativas, quantitativas ou semi-quantitativas. Então, se eu estou usando ferramentas que são até quantitativas ou qualitativas, por exemplo, uma ferramenta qualitativa, entrevista. Eu entrevisto a Gleiciane lá no pós-trabalho dela e consigo saber se o pós-trabalho dela tem algum problema, tem algum desconforto. É uma forma, é uma metodologia científica de fazer avaliação, tá? Qualitativa. Eu posso lá com equipamento. Por exemplo, quando eu vou lá no pós-trabalho dela, eu vou com luxímetro e verifico se a iluminação está adequada ou não, eu estou quantificando, e o problema era só esse, era só a iluminação. A EP. Não tem por que eu analisar o todo se o problema era só esse. Tá? Então, essa para mim é a diferença. É, legal. E obrigado aqui, ó. Falou que meu vídeo de AEP a AET ficou muito bom. Obrigado, Mari. Seus vídeos são ótimos. Eu vejo assim, parece o Enob aqui está comigo, o Silvinho entrando, a Janaína, então os amigos aí que estão ouvindo. Maravilha! Teve vários elogios aí sobre a sua pessoa. O Mário, tem uma sensação assim, parece quando chama para fazer uma IP, a expectativa da empresa, né? É que seja muito baratinho e que seja para tirar, eu trouxe, né, esse conceito, que é para tirar aquela poeirinha que está debaixo do tapete, que todo mundo passa, mas ninguém faz nada. A ideia que eu tenho quando eles chamam, né, para essas demandas é isso. Só que quando a gente chega assim para avaliar, às vezes aquela poeirinha que está ali debaixo do tapete, que a pessoa passa, né, e parece que o ergonomista que tem que ir lá e apontar que a pessoa precisa de um apoio de pé porque ela não consegue alcançar o chão. Esses exemplos básicos, que é muito visual. A gente começa a perceber que tem umas pedronas, né, no meio desse processo aí. E as empresas ainda não entenderam que, através de uma EP, devido àqueles 4 gatilhos, né, que a norma traz, talvez aquele problema a gente não vai conseguir resolver ali na EP. A gente vai ter que partir para uma análise ergonômica mais aprofundada. A gente tem várias atividades que são mais complexas, né? Então tem que ter esse entendimento. Às vezes a gente faz um orçamento e fala assim, não, mas eu quero que resolve tudo com EP. Senão eu vou fazer com outro profissional. Mas não é assim, né? Tem coisa que vai ser mais rápida, vai ser prática, você vai conseguir identificar. Mas tem outra coisa, tem outros fatores, como organizacionais, talvez você vai ter que aprofundar mais, fazer uma análise ali daquela demanda que partiu da EP. Eu acho interessante, até para servir assim de conceito, dar uma lida na ISO 31010. Tem nada a ver com ergonomia, a ISO 31010, tá? É uma ISO sobre gestão de riscos e ela apresenta a ferramenta para avaliação de risco, tá? ISO 31010. Nessa ISO 31010, ela coloca a questão de quando é que eu vou... Para que serve essa análise preliminar? A análise preliminar, independente de ser para ergonomia, para qualquer coisa, uma análise preliminar, que a EP é uma análise preliminar, uma avaliação preliminar, né? Uma avaliação preliminar. Pois bem, lá ele fala 3 situações. Primeiro, por que eu faço essa avaliação preliminar? Para decidir tratar o risco sem avaliação adicional. Pegar o exemplo que eu dei da cadeira. Eu preciso fazer muitas análises para saber que precisa trocar a cadeira? Não. Então, de forma rápida, eu já consigo identificar. Tá? Para não ter que ter todo um processo de uma ET para isso. 2, para excluir riscos insignificantes. Então, tu vai lá, vês aquela verificação, não, isso aqui não é um problema. Mas você já fez uma análise, já registrou e sabe que aquilo não é um problema. Então, também serve para isso. E 3, para proceder a verificar a necessidade de uma avaliação mais detalhada, que foi o que você falou. Ah, não, olha, é um problema realmente, só que com a EP eu não vou resolver, não. Eu tenho que aumentar, porque eu não consigo entender 100% esse pós-trabalho só com uma análise focada. Aí eu vou para uma ET. Então,
Não é sobre ergonomia essa ISO, mas ela te dá esse direcionamento que eu acho bem interessante. Maravilha. Depois, quando a gente terminar, eu vou divulgar lá para o pessoal não esquecer da ISO aí. E é o que você fala, né? A EP não quer dizer que por ser simplificada é totalmente simples de fazer. Tem coisa ali que você vai ter que demandar uma metodologia específica, tem que ter aí os conhecimentos direitinho, né? Isso, ela é focada. Ela é focada. Eu gosto que eu sempre dizer assim, ela é focada apenas, talvez, num determinado problema, mas para esse problema tu já tem, às vezes, tem que ter um repertório bem grande para conseguir resolver esse único problema, tá? Sem necessidade de uma avaliação tão ampla quanto na ET. Você aí, nesse tempo, já conseguiu ver uma AEP funcionando legal? Na verdade, a gente faz isso direto em empresa. Toda vez que você faz uma pequena melhoria numa empresa, você está fazendo uma EP. O grande problema é que as empresas às vezes não registram isso. Então, até uma recomendação aí, uma sugestão. Quase toda empresa tem um RNC. O nome pode mudar, mas relatório de não conformidade. Tá? Isso muda de empresa para empresa, mas existe algum relatório desse. Esse relatório de não conformidade, onde tem lá o problema, a solução e a validação, isso é uma EP. Isso é uma EP. Ou seja, tu tinha um problema lá no determinado posto, problema, solucionou, validou. Acabou. Isso é uma forma. Isso a empresa, toda empresa faz isso. Seja na área de ergonomia, seja em outras áreas. Só que em algumas empresas isso não é registrado. Vou voltar para o meu exemplo da cadeira. Às vezes se troca a cadeira e não se registra. Ou seja, é uma melhoria, é uma EP, só que você não registrou. Então você não consegue demonstrar que você está trabalhando a ergonomia na empresa. Tá? Isso é um problema muito sério da área de saúde e segurança do trabalho. A gente faz muita coisa e não demonstra, não registra. Então, isso é uma forma de registro. Então, pegue o teu relatório de não conformidade, coloca lá em cima a EP e já está servindo. Já está servindo com isso, você já faz isso. Ótimo. E isso é verdade mesmo. As empresas o tempo inteiro estão acontecendo melhorias, né? A própria demanda, o trabalhador melhorou ali um pouquinho a atividade. Ah, eu coloquei um cinto para ele colocar a ferramenta. Olha, às vezes ele tinha que ficar baixando para pegar toda hora aquela ferramenta. Com o cinto ele pega melhor e não tem registro disso, né? Exatamente. Um outro item que eu queria alertar é tá lá na NR1. Tá? Depois vocês parem lá para olhar e vão pegar o item 15421. Tá? Vai depois lá na NR1 e lê o item 15421. O que ele fala? Quando, na fase de levantamento preliminar de perigos, o risco não puder ser evitado, eu vou voltar. A organização deve implementar o processo de identificação de perigos. Olha o que ele está falando. Quando eu não conseguir, no levantamento preliminar, evitar o problema, aí sim que eu devo fazer a implementação de identificação de perigos e avaliação de risco. O que eu tenho que fazer, então? Na hora que eu estou fazendo uma EP, na ergonomia, é um levantamento preliminar. Se por acaso eu resolvo na EP, não tem porquê. A gente já sabe disso, fazer a EP. Só que tem muita empresa, seja na NR1, seja na ergonomia, na NR17, todo mundo está indo direto para a EP. Não, olha, na hora que você faz uma EP e já está matando ali, você está fazendo uma triagem. Aí só passa o grosso, o fino, os problemas todos, você já foram resolvendo. Aqueles que são mais rápidos, não necessariamente mais simples, mas mais rápidos, você já vai resolvendo. Isso é verdade para a NR17, isso é verdade para a NR1. E não estou falando da minha cabeça. Item 154211. Vai lá na NR1 e você vai ver que ele diz, olha, só precisa continuar a implementação de identificação de perigos e risco se o levantamento preliminar não deu certo. Mas se deu certo, para ali. Porque você já resolveu o problema. Você registrou e está resolvido. E uma questão que eu tenho visto em algumas notificações é assim, às vezes a empresa tem uma ET das atividades, porque ela decidiu fazer uma análise ergonômica, e aí na notificação está lá pedindo a EP como se estivesse desconsiderando uma análise ergonômica. Não sei qual que é a sua opinião, mas na minha visão, uma análise ergonômica, né, não poderia jamais ser menosprezada, porque ela tem um estudo completo ali das tarefas. Se a organização decidiu fazer, né, a análise ergonômica,
Não tem por que eu fazer uma EP, que ela já existe ali, já tem esses levantamentos, né? Considerando que ela foi bem feita. Porque E também vai ter vezes que não é. Então, nesse caso, sim, uma EP poderia questionar. Já peguei muitas análises ergonômicas mal feitas. Então, nesse caso, às vezes a EP foi bem feita, a ET não foi, e sim, nesse exemplo, poderia ser questionado. Mas considerando que foi uma análise bem feita, sim, ela é mais ampla, é mais completa, não teria como ser questionada. isso, porque às vezes fica parecendo assim, algumas pessoas falam menosprezando um pouco a análise ergonômica, né? Como se a EP agora fosse a mais importante. Então, se tem por escolha, se a empresa em algum momento decidiu fazer uma análise ergonômica, ela tem todo o seu valor, né? E é um estudo completo ali das atividades. Sim, sim. Só insisto, avaliar se o profissional Bem feita. para É bem fazer. Vejo muita análise mal feita. E eu vejo muito o seguinte: a pessoa faz toda a identificação bem feita. A identificação dos perigos, dos problemas, bem feito. Chega na parte de controle, aí coloca lá, comprar cadeira de ginástica laboral. Ou seja, não vai Não, resolver. jamais. Então, acontece muito isso, a gente verificar de análises que são completas na identificação dos perigos, mas chega na hora de... Ó, qual é a solução? Aí a pessoa não tem repertório, não tem como dar a solução e coloca uma coisa genérica. Tá? E Verdade. quando ela coloca essa genérica, aí não adianta de nada ter feito uma ET. E detalhe, tem que ter plano de ação, né, Mário? Teve uma discussão há pouco tempo, eu estava vendo, que a pessoa colocou assim, que se fosse que ela fazia a EP, mas para fazer o plano de ação desse documento, a organização teria que pagar outro valor. Eu falei, gente, mas se ele foi o profissional contratado para apontar o problema, para chegar lá no plano de ação, a empresa vai contratar outra pessoa para fazer esse processo, não gostar do preço dele, e aí? Análise ergonômica EP tem que ter plano de ação, porque você fez esse levantamento, né? A única coisa que você não vai estabelecer são as datas, porque aí depende da empresa, vai negociar junto com a empresa. As ações você tem que indicar. Essa é a sua função. A sua função é identificar e propor as soluções. E a empresa, lógico, vai ver, olha, não dá para fazer semana que vem, vai ser daqui a um mês. A empresa vai estabelecer quem é o responsável e a data. Mas as ações, a gente tem que listar. Isso é Uma óbvio. coisa que eu gosto sempre de fazer e sempre funciona, fica a dica aqui também, né? Quando eu termino o trabalho, eu sento, reúno com a empresa, antes de qualquer impressão, de assinatura do documento, olha, vou apresentar meu documento, né? Quero mostrar quais foram os problemas. Às vezes nós apresentamos uma solução, né? Uma possível ação ali de melhoria, mas a empresa às vezes tem outra, que às vezes é até melhor do que a nossa, porque elas conhecem, né, a atividade deles, sabe, da engenharia que poderia ser feito ali. E fala assim, olha, e se nós fizéssemos isso? Então é um momento também de troca muito importante. Porque você dá a oportunidade da empresa conhecer aquele risco, envolver também no trabalho, né? Você já teve ali aquele período na empresa e é o momento de discutir data. Olha, vamos colocar isso para quando, né? Quanto você acha que é possível? Então funciona bem também. Fica a dica aí. E por isso que a ergonomia é multidisciplinar. É, Então, quando uma análise, eu sempre falo o seguinte, digamos que eu tenho um bom profissional que é funcionário da empresa, e eu tenho um bom profissional que é terceirizado. Qual é a melhor análise? O cara que é funcionário da empresa. Não tem como. Ele entende o processo, ele conhece os setores, ele tem apoio da engenharia, da manutenção, do setor de saúde. Então, para a Gleiciane chegar lá e entender o processo, vai demorar um tempo. Tá? Se o sim. Mário já trabalha lá e entende ergonomia, o Mário vai ter mais facilidade de fazer identificação. Agora, lógico, se o Mário não entende nada e contrata uma pessoa, é por isso que se contrata. Mas a análise ergonômica interna sempre será melhor. Tá? Sempre será melhor. E mesmo quando é alguém externo que entenda do assunto, se a pessoa, olha, o Mário falando, te vira, Glicene, vai fazer aí depois de dar o seu resultado. Isso também não dá certo. Porque ela precisa de informações internas, ela precisa que te dê o suporte. Tu não pode transferir o problema para o terceirizado. Agora o problema é teu, só me dá a resolução pronta. Não é só assim. Eu vou ter que ajudar, porque senão ela não consegue pegar todas as informações e no final ela vai colocar lá que as informações foram passadas pelo Mário Sobral. Vai estar, eu coloco no documento. Eu coloco no documento que as informações foram, e se o cara não passou tudo, eu não tenho como adivinhar.
Eu não sou funcionário daquela empresa. Eu não sei que no terceiro turno tem um processo totalmente diferente. Se ele não me falar, eu não tenho como identificar isso. Tá? Isso é Então, é bem verdade. que você não transfere o problema para o terceirizado. Você é parte desse problema ainda e você tem que fazer com que esse terceirizado tenha todas as informações possíveis e necessárias. E nós, como consultores, assim, a gente passa por algumas experiências, né? Eu já fui em empresa assim de risco alto, que tinha alto forno, uma empresa com vários trânsito assim de equipamento. E quando eu cheguei para fazer a avaliação, eu falei, olha, eu preciso de um técnico para me acompanhar. Primeiro porque a sua área é grande, eu não conheço da sua atividade, é a primeira vez aqui na empresa. Aí ela, não, você pode ir, aonde você vê gente, você já pode. Eu falei, não, não tem como. Aí a primeira coisa que eu percebi, não tinha caminho seguro. E reta escavadeira, caminhão báscula, aquela coisa. Eu falei, gente, esse negócio aqui tá muito estranho. Eu falei, olha, infelizmente a gente não pode fazer sem. Eu não conheço, até para você poder acompanhar, né, a nossa entrevista, poder ver o que está sendo feito. Ela, com a cara bem fechada, né, pegou e falou, tá bom, eu vou liberar um técnico para te acompanhar. Aí eu falei, se aqui o caminho seguro vocês não têm, a gente pode atravessar aqui qualquer local, tem alguma referência? Não, a gente coloca, mas a máquina derruba tudo. Aí eu falei, meu Deus, a máquina, né, imagina o que vão fazer comigo. Então, assim, até essas questões para receber um terceiro para fazer a avaliação, deixar, né, os trabalhadores avisados que vai precisar ter registro fotográfico, vai ter uma pessoa que vai conversar com eles, que eles tenham a liberdade, né? A autonomia para falar ali sobre a tarefa é importante também. Porque eu falo que o plano de ação da ergonomia, a gente tem uma visão técnica, né? Às vezes eu bato o olho ali, o cara tá flexionando o tronco, ó, mesa pantográfica. Já sei o que vai resolver ali. Mas o trabalhador, quando você pergunta para ele, ele vai no que é minucioso da atividade. Olha, eu tenho dificuldade porque quando chega a linha anterior, ela me dá tudo com rebarba. Então, o que era para chegar pronto, eu tenho que lixar tudo primeiro. Então, aquele profissional que passa pelo posto de trabalho, né, sem dar importância a quem deveria 100%, ele não vai conseguir fazer um bom plano de ação. Porque ele perdeu toda a oportunidade, né, de ouvir ali as melhorias de quem realmente está ali naquele processo, que entende da tarefa, sabe dos problemas, né? Eu já peguei muita solução que o trabalhador me deu. Ele falou, olha, faz isso, isso, isso. Eu falei, você é ergonomista? Não sabe que você é ergonomista. Porque ele me deu toda a solução e 90% era aplicável. E eu falei até para a engenheira lá brincando, olha, você me pagou e se você perguntasse para o trabalhador, você tinha a mesma solução. E às vezes a Verdade. empresa não fala com o trabalhador. Às vezes falando com o trabalhador, lógico, não vai ser sempre, mas às vezes conversando apenas com o trabalhador, já tem a solução do problema. Isso nem Sim, sempre é utilizado. E é justamente. pré-requisito. Teve mais um exemplo, assim, comentando aqui, que foi muito engraçado. Era uma empresa de fabricação de colchão. E lá na carpintaria, eles faziam um molde que ele tinha que fazer um corte e furar, como se fosse uma furadeira que vinha de encontro próximo ao abdômen do trabalhador. Aí eu falei pra ele, poxa, se ele já teve algum acidente aqui nesse posto de trabalho, ele falou assim, menina, agora quem sabe você consegue nos ajudar, porque eu tenho uma sugestão para isso. Eu criei, ele me mostrou o molde que ele inverteu, não ia mudar a estrutura assim, mas ele poderia fazer o furo por fora, o contrário. Ele falou só que o líder, ele não aceita a opinião ser minha. Aí eu falei, não, vamos colocar isso no plano de ação. Aí na reunião com o diretor eu falei assim, olha, essa solução aqui veio do trabalhador. Olha o risco que nós temos. Eu filmei um pedacinho da atividade, né? Aí eu falei, gente, às vezes a dificuldade do líder entender que não é um mérito, um ego, o líder não ter a sugestão. Né? O líder ele tem que estar ali, ajudando a subir, a apoiar, tem que ter também, né, essas questões de liderança. E o trabalhador lá correndo risco de se acidentar, né, de ter até algum outro problema por causa de uma coisa que ele tinha solução e não podia usar. Exatamente. Como o Michael colocou aqui, não exerce a escuta dentro da organização. É o que É, nós eu, tinha, fazemos. eu tinha um chefe que falava que tem muita líder que esquece que atrás de dois braços tem um cérebro. E só Sim, considera usar os braços do trabalhador, esquece que ali tem um cérebro junto. Tá? Então, tem muita empresa que acaba não escutando o trabalhador e perde. Perde conhecimento, perde informação.
perde a ação. E muito engraçado, antes, a gente já está chegando ao finalzinho, mas antes de iniciar a live eu recebi uma foto, né, de uma possível melhoria de um processo de uma empresa. E aí, o que você acha? Eu falei assim, essa ideia veio do trabalhador? Aí a primeira resposta, não, veio do centro técnico. Eu falei, opa, então primeiro, tem que testar, verificar com o trabalhador, vai ser usual, qual vai ser a sensação, se vai ser confortável. Aí depois a gente tem um respaldo, se dá para validar, como que vai ser, se tem possibilidade de melhorar. Não tem como, né, fazer ergonomia, fazer saúde e segurança sem ouvir o trabalhador. Sim, é pré-requisito. Tanto é que na área de ergonomia a gente fala quando tem um problema, tem uma demanda, né? Tem um motivo, tem a demanda. Essa demanda pode ser legislação, tá? Pode ser lei, Claro. pode ser conhecimento profissional, apesar de não estar na lei, você conhece do assunto e vê que é necessário, e boa parte é trabalhador, tá? Pode ser queixa, afastamento, e pode ser sugestões dos trabalhadores também, tá? Que, lógico, você vai filtrar com o seu conhecimento profissional, mas que vem do trabalhador. Então, a demanda tem que ser obrigatoriamente passar por esse trabalhador. Até para, às vezes você acha uma coisa, não, mas não é assim que funciona não, doutor. Funciona de outro jeito aqui. Porque o que está lá no procedimento não é exatamente aquilo que é executado e só o trabalhador sabe como funciona. Então, Verdade. é pré-requisito. É pré-requisito. A gente tem que conversar com o trabalhador. Não dá para fazer sozinho. Verdade. Mário, nós falamos aqui um pouquinho da EP, falamos sobre gestão. E para a gente encerrar, né, a gente ainda tem muitas pessoas, na verdade, ainda sem saber as referências certas, por onde passar. Me parece que está vindo aí em junho, né, a reformulação do manual para a nova NR17. Eu tive essa informação no Congresso. Qual, assim, dica você daria para os profissionais, tanto, né, de saúde, segurança, ergonomista, em relação a esse cenário que nós estamos? Não, primeiro, uma coisa que eu vou falar que é óbvia, mas que muita gente não faz, é ler a legislação. Tem muita gente que pega e não faz nem a leitura da NR17. Então, o primeiro passo é ler a legislação. Em relação à EP, já entendemos. A EP é algo focado, você vai fazer um relatório de não conformidade que você faça bonitinho na sua empresa, é uma EP. Em relação à AET, a norma te dá também a receita de bolo. Ela Sim. diz o que tem que. Ela fala lá, primeiro, a análise da demanda. Ou seja, se você não sabe qual o motivo daquela análise ergonômica, nem a análise ergonômica tu tem. Então você tem que ter a demanda, o motivo que está lhe levando a fazer a análise. Tá? Estabeleceu a análise, aí o que você tem que pensar logo em seguida? Como é que funciona esse posto de trabalho? Como é que funciona esse setor? Eu tenho que entender. Se eu estou fazendo uma análise ergonômica do posto, eu preciso entender daquele posto de trabalho, daquele ambiente de trabalho. Aí também é outra coisa que às vezes as pessoas focam só no trabalhador e esquecem que ele tem interação com outro trabalhador, com outros setores. Eu tenho que entender o todo. Verifiquei isso, o que eu tenho que verificar na sequência? Eu tenho que agora, está lá na NR17, que descrever e justificar as técnicas, métodos que eu estou utilizando para fazer a minha análise. Porque antigamente, chegava lá, utilizava Murigarg para o joelho. E estava passando, porque você não justificava. Não. Agora não, você vai falar, não, rapaz, são mãos e punhos, coisa e tal, e vai lá justificar porque tu está usando uma determinada ferramenta, uma determinada técnica lá que você está utilizando. Justificou? Aí sim, você estabelece o diagnóstico, ou seja, qual o problema. O problema, com base nessas avaliações que eu vejo, são esse. Fiz o diagnóstico, recomendação. E é por isso que não tem lógica o terceirizado, o consultor, ele não dá as recomendações. Isso é pré-requisito. Ele Claro. precisa, para cada problema identificado, eu vejo muito isso. O cara identifica lá 10 itens e dá uma sugestão no geral, assim, tipo pausa e revezamento. Mas e esses outros itens específicos aqui? Porque pausa e revezamento, a NR17 já fala que se não tiver outro, é esse mesmo. Mas você vai ter que orientar. Uma observação, né? Revezamento. Quando, como, de qual setor, qual grupo muscular você vai variar. Não vale colocar só pedir o revezamento. Exatamente. E revezamento tem um monte de limitações que você tem que considerar. Por exemplo, se o salário é diferente, já não dá para revezar. Porque é isonomia salarial.
Se eu faço uma atividade diferente da dele, não dá para revezar, tá? Vai ser desvio de função. Então, tem muitos fatores que têm que ser considerados. Aí o fisioterapeuta vai auxiliar, porque o Mário às vezes vai ter dificuldade de enxergar se é apenas uma troca de lugar ou se realmente os esforços musculares são diferentes. Então, tudo isso não é tem que revezar. É assim. Tem que ter todo esse levantamento. Aí, o que fala no final? Que eu tenho que restituir os resultados, ou seja, eu tenho que levar essa informação de volta para o trabalhador para ele entender quais foram os problemas e o que a empresa está fazendo. Pegar a validação dele, tá? E a revisão, caso seja necessário, e fazer as intervenções. Isso eu não inventei, isso está escrito na NR17. Então, a AEP, tu pega teu relatório de não conformidade e utiliza como um AEP, atividades focadas, e a AET, a receita de bolo, está, lógico que é um pouco genérica, mas a receita de bolo está na NR17. Então, primeiro leia a NR17 e aí tenta seguir isso, depois vai se aprofundando. E apesar do manual estar desatualizado, ele ainda é uma ótima referência de leitura. Tem muita coisa que a gente aproveita de lá, principalmente da parte organizacional. Recomendo que você leia. Coloca aí no Google Manual NR17 que você acha fácil. Acha. Ele é toda a estrutura. E o que tem de profissionais da área da ergonomia que não sabe nem da sua existência, né? Eu acho que é o primeiro documento básico que todo profissional deveria ler. Tem muito respaldo ali de literatura importante. Mário, queria te agradecer por esse bate-papo. Foi muito legal essa troca. Continuo ali te seguindo, de olho ali nos seus novos vídeos do Segurito. E muito sucesso para você. Obrigado por compartilhar, né, o seu conhecimento riquíssimo aqui conosco. Esse espaço está sempre aberto para poder receber, para a gente poder discutir mais assuntos. E um ótimo jogo, né, para você também, que a gente já está próximo. Tá, obrigado pelo convite. E eu vou terminar como eu sempre termino. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, curte, compartilha. Tem alguma dúvida, sugestão? É só mandar e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, Mário. Tchauzinho. Tchau, Tchau. pessoal. Obrigado por ter participado aqui conosco. Tchau, Maicon.